Bom, ficou a mim, né, a responsabilidade de falar do Clóvis Moura, fazer uma breve apresentação. É, Obviamente, a apresentação vai se pautar no texto, que é o primeiro capítulo, na verdade é parte do primeiro capítulo do Dialética Radical do, Negro, do Brasil Negro, né, do autor. Mas eu vou fazer uma contextualização do Clóvis Moura, né, e principalmente da sua produção teórica e política, para que nós entendamos um pouco o texto, tá? O Clóvis Moura, ele foi um intelectual, um militante, ele era do PCB, ele foi no rompimento, né, PCB, PCdoB, né, não sei como denominar isso aqui, sempre é objeto de grandes polêmicas, mas o fato, quando o PCdoB surgiu, ele foi o único intelectual, né, salvo engano, ou considerado intelectual, né, porque também esse é um termo muito polissêmico, né, e muito mal usado, não só no Brasil, mas nesse campo liberal, né, que acabou indo para o PCdoB, etc., né, ele tem até um livro sobre a guerrilha do Araguaia, né, salvo engano, o nome é Diário da Guerrilha do Araguaia, né, salvo engano, e, enfim, né, ele foi antes de tudo, um militante comunista, né, antes de qualquer coisa, ele foi uma pessoa, como militante comunista, que, obviamente, possuía algumas premissas teóricas, conceituais e categoriais. E o Clóvis Moura, ele vai entrar num tema, né, num objeto, que historicamente sempre foi muito negligenciado no campo da esquerda brasileira, tá? Lembrando que na primeira metade do século XX, o movimento negro ele era um movimento muito complexo, né? Ele era um movimento integracionista, tinha um flanco monarquista no estado de São Paulo, mas isso revela um pouco como que a esquerda ela trabalhava mal a questão racial, embora tivesse uma quantidade muito significativa de militantes e até de vereadores, né? Deputado também como Marighella, negros, né? Entretanto, a questão específica, né, a formação social brasileira, né, a análise da formação social brasileira, a partir do recorte racial, trabalhando a categoria raça com sobre a dinâmica das relações capitalistas brasileiras, isso não estava posto no campo da esquerda brasileira, tá? Isso é dado. E o Clóvis Moura ele vai iniciar uma pesquisa sobre o negro brasileiro, mas inicialmente sobre a escravidão no Brasil, o impacto da escravidão no Brasil sobre a formação social brasileira. Por quê? Porque esse era, apesar do negro não ser o grande objeto, né, da análise, dos projetos de poder, né, tanto taticamente falando, quanto estrategicamente da esquerda brasileira, a escravidão, ou o que foi o Brasil no século XIX, XVIII e XVII, sempre foi um grande tema da esquerda brasileira, né? Porque isso envolvia o estabelecimento de uma dada tática, sobre uma dada estratégia da Revolução Brasileira, né? Eu quero dizer com isso, isso estava colocado, esse era o cerne da questão, entre aqueles que se denominavam de etapistas e aqueles que se denominavam ou se agrupavam no que nós chamamos de não etapistas. Que basicamente é o seguinte: o Brasil ele não seria uma sociedade plenamente capitalista, portanto, caberia
as forças populares engendrar um dado desenvolvimento capitalista com uma burguesia nacional, nacionalista, para que, quando as instituições e as forças produtivas estivessem maduras, né, uma vez que o capitalismo, né, o desenvolvimento capitalista os desenvolveria ao máximo, aí sim haveria uma classe trabalhadora plenamente revolucionária que conseguiria estabelecer uma sociedade socialista, né? Lembro aqui do Nelson René Sodré, né? Enfim. E falo do Nelson René Sodré porque o Nelson René Sodré ele tinha uma visão, né, sobre o período escravista e o Brasil colonial, de que o Brasil teria passado por um modo de produção, ou seria um modo de produção feudal, né? Com algumas características específicas, etc., mas, grosso modo, era isso. O Clóvis Moura, ele inicia a sua pesquisa, né? Após uma conversa com o Caio Prado Júnior. O Caio Prado Júnior, inclusive, não recomendou que ele fizesse a pesquisa porque não é que não seria um tema importante, né? Muita gente fala isso, mas seria um tema que seria de difícil comprovação, de difícil coleção de dados, né? É assim que está na carta dele, enviado ao Clóvis Moura. Mas ele inicia uma pesquisa sobre o papel dos escravizados e dos quilombos no modo de produção escravista, né? Então, essa foi a grande pesquisa dele, né? E essa pesquisa, além desse contexto dentro do campo da esquerda, né, sobre a questão dos etapistas e não etapistas, lembrando que ele já tinha como premissa de que o escravismo era uma espécie de modo de produção específico, né, ou diferente, ou não igual ao modo de produção feudal, ou modo de produção capitalista ou pré-capitalista, como o próprio Caio Prado Júnior trabalhava, né? Suas pesquisas, seus livros, havia um outro contexto também, que era um contexto do debate racial, isso sim, hegemonizado, sobretudo, pela direita, pela classe dominante, pela classe média tradicional e pela sua elite intelectual, que já nessa época estava devidamente instalada na Universidade de São Paulo, fundada em 1934. De maneira bem sintética, tá? Esse segundo contexto, né, travado ali pelo Clóvis Moura, é um ele tinha como premissa, ou duas premissas, né, a naturalização das relações escravistas como relações naturais e sobre um determinado grupo cordiais, tá? E tinha como uma segunda premissa, já sobre o século XX, de que o Brasil caminhava por um processo de arianização ou de embranquecimento, tá? Isso foi uma política de Estado, lembrando que o Estado de São Paulo foi o estado segundo ou terceiro estado que mais teve escravizados no final da escravidão e foi aquele que sofreu os maiores impactos da imigração europeia branca e cristã, né? E essa política constrói, obviamente, o seu arcabouço teórico, primeiro pautado no higienismo, né, no eugenismo, né, na ideia de melhoramento da raça, em que o brasileiro o brasileiro superior, né, ele não teria os elementos atávicos africanos e seria uma espécie de síntese da mãe indígena com o português branco que estava sendo melhorado ao longo do tempo e que seria radicalmente melhorado com a imigração branca e europeia. Esse tipo de visão que se constituiu como política de Estado, sobretudo no Estado de São Paulo, mas também no Brasil, porque o Estado de São Paulo controlava, né,
país por meio país na República Velha, construiu uma espécie de historiografia que nós vamos chamar aqui de memorialismo, tá? O memorialismo. Baseada na construção ou na radicalização dessas premissas no que se refere ao debate do negro, né? Não do indígena, mas do negro. Essa radicalização vai envolver uma estereotipação sobre o nordestino, tá? Eu vou chamar porque que isso envolve o Clóvis Moura, tá? E em 1933, depois da revolta ou revolução de 32, em que os paulistas perdem 2 meses, basicamente, para as tropas varguistas, que eram tropas nordestinas, né? Esse termo Nordeste não existia, eram tropas nortistas. É lançado um ano depois, 1933, um livro, né, chamado Casa Grande Senzala, do Gilberto Freire, em que, divergindo da racialização paulista, o brasileiro seria fruto das 3 raças. Isso vem de uma teoria de 1845, de um alemão chamado Matthias, que ganhou, inclusive, um prêmio, né, da Comissão Geográfica e Geológica, Histórico-Geográfica Nacional, com essa teoria de que o Brasil seria fruto das 3 raças, em que haveria um determinado momento em que a raça superior, a raça branca, predominaria sobre as raças atávicas, tá? Portanto, há um retorno da democracia racial, há um retorno, há um aprofundamento dessa compreensão da democracia racial, que ganha grande impulso no varguismo, e, de certa forma, isso passa a sofrer uma dada crise a partir de 1950, com a publicação da obra do Roger Bastida e do Florestan Fernandes, e depois do Abdias do Nascimento, que basicamente eram pesquisas que constatavam que o racismo existe, né? Basicamente isso. Bom, todas essas discussões, né, envolviam, em alguma medida, um debate sobre o que foi o Brasil no século XIX e no século XVIII, tá? Principalmente. E sempre se chegava, invariavelmente, as discussões elas se resumiam na ala, né, no grupo que defendia que o Brasil foi já um país, detentor de um modo de produção capitalista ou pré-capitalista, e um outro grupo que defendia que o Brasil teria passado por uma espécie de regime feudal, semi-feudal, ou feudal com singularidades, etc., né? Isso vai ganhar um outro impulso com a publicação de uma obra do Ciro Flammarion, com a tese da brecha camponesa, mas nós vamos tratar isso daqui a pouquinho, tá? O que interessa é que esses autores, né, o Clóvis Moura e o Jacob Gorender, né, que eram autores que não eram da academia, eram autores que vinham do Partido Comunista, ou dos partidos comunistas, eles vão criar uma terceira alternativa, daí a relevância deles e principalmente do Clóvis Moura. O Jacob Gorender vai publicar esse livro aqui, né, O Escravismo Colonial, tentando uma coisa muito parecida com o que o Marx fez no Capital, enfim, uma análise do modo de produção escravista brasileiro. E o Clóvis Moura, partindo da premissa da existência do modo de produção escravista, ele vai, de uma forma muito interessante e revolucionária, tratar o escravizado como um agente revolucionário, o que faz todo sentido, né? Porque se era um modo de produção escravista, a classe dominada, né, a classe explorada, era do escravizado, não do assalariado, que era absolutamente residual, muito menos do camponês, que se existia, era absolutamente também residual, ou não predominante
diante do modo de produção escravista, né? Bom, as suas obras, né, do Clóvis Moura, da Copa Gorenda, vão ser bastante atacadas, porque na partir da década de 70 e 80 vai existir uma, uma recuperação ou um, um, uma massagem cardiopulmonar, né, na teoria da democracia racial. Então, a teoria da democracia racial, isso, acho que o Clóvis Moura no texto é muito feliz, ele fala isso de uma forma muito competente, e ela vai ser ressuscitada sob o avanço do neoliberalismo da década de 80, tá? Tem uma passagem aqui logo no começo, em que ele conclui isso, né? Por outro lado, atualmente é uma tendência de cunho neoliberal de subestimar o conflito e dar-se mérito à acomodação por parte da massa escrava, vendo-se nisso uma estratégia do escravo que procurava criar um espaço social, cultural e econômico próprios, no qual a convivência com seu senhor era conseguida através de um pacto, um acordo implícito e negociado no qual as contradições eram assimiladas e substituídas pela convivência, se não harmônica, pelo menos estável e consensual. Então, vai existir toda uma literatura a partir da década de 80, em que ele cita aqui o Eduardo Silva, né, no seu livro Entre Zumbi e Pai João, em que o escravismo brasileiro ele teria tido as suas peculiaridades, em que, na verdade, o escravizado teria se acomodado nesse modo de produção, possuindo alguns direitos específicos, sobretudo na segunda metade do século XIX, após a proibição do tráfico interprovincial de escravizados, mas muitos autores abordam isso desde o século XVIII, XIX, e você tem uma quantidade significativa de autores falando sobre isso. Eu lembro que a mais famosa é a Mari Del Priore, né, por exemplo, que fala de que não houve estupros de mulheres escravizadas, ou teria sido residual, e que teria tido, sim, relacionamentos entre homem branco, e sempre entre homem branco e mulheres escravizadas, né? Na década de 80 foi publicada uma obra da Kátia Matoso, chamado Ser Escravo no Brasil, com dados ali da Bahia, para a gente entender o contexto, tá? Exclusivos da Bahia, sobre mulheres que teriam ascendido socialmente. Essa obra é muito utilizada pelo Antônio Risério, né, que é aquele autor defensor da democracia, do racismo reverso, muito usado pelo Demétrio, para vocês entenderem como que as coisas não são sem querer, tá? Então, muitos autores de hoje são legatários desse momento em que o Clóvis Moura estava se posicionando num embate, né? Num justo embate. Essas pesquisas, né, recuperando a democracia racial, elas eram muito pautadas na nova história, que é uma metodologia de análise de casos específicos, né? O que não há nenhum problema nisso, né? O problema é transformar esses casos específicos a partir da análise de novas fontes que eram outrora ignoradas pela historiografia mais tradicional. O problema é tratar esses casos específicos em universalidade, como eu falei da Kátia Matoso, que pega dados específicos de segmento específico da sociedade de Salvador e universaliza para todo o país, né? Inclusive, é uma coisa que está posta ali no texto, é uma das críticas do Clóvis Moura, isso já na década de 70 e 80, né? Uma crítica, para ver como o Clóvis Moura ele é muito vanguardista em algumas críticas que ficaram muito comuns, na verdade, na década de 90 e 2000, tá? E essa teoria, né, de que, na verdade, teria ocorrido uma espécie de acomodação do escravizado, ela retoma, que é a crítica do Clóvis Moura, a noção da identificação dos contrários, né? Que, na verdade, o escravizado se reconhecia como escravizado na relação de escravidão e, portanto,
era uma relação muito mais de identificação do que uma relação de unidade dos contrários, né, em que o escravizado era coagido, né, havia uma coação externa para que ele continuasse escravizado. Então, no fundo, essa recuperação da teoria da democracia racial é uma teoria que tem por objetivo eliminar a ideia de coerção externa, né, ao escravizado, quase transformando num semicamponês ou num trabalhador assalariado. Por isso que muitas dessas pesquisas vão tratar especificamente, de uma forma bastante tacanha e, diria, esperta, os escravizados de ganho, né? É um método, né, para tentar corroborar as suas premissas já estabelecidas, né, as suas visões estabelecidas previamente. O o Clóvis Moura, ele vai tratar o modo de produção escravista, né? Então, por que o escravizado não poderia ser um camponês? Porque ele não tinha propriedade sobre a sua força de trabalho, né? Ele não trabalhava para si. E mesmo que houvesse algum acordo específico, que não havia, né? Ou alguma coisa relativa ao escravizado de ganho, no limite, o escravizado, em termos das relações jurídicas e econômicas, pertencia a aquele proprietário. Portanto, a relação pressupunha um processo de coisificação, porque a coisificação a coisificação é uma dinâmica inerente a processo de mercadorização. Então, a mercadoria tem que ser uma coisa porque ela tem que ser trocada por uma outra mercadoria que, portanto, que também é uma coisa. Então, se isso acontece com seres humanos, os seres humanos precisam ser coisificados para que eles sejam trocados por outras mercadorias ou pelo capital dinheiro, né? Portanto, para fazer o escravizado, tem um determinado processo social de formação e de produção do escravizado, né? Então, há uma racionalidade no modo de produção escravista, que não cabe falar tão pouco em que o escravizado era um camponês, tão pouco que o escravizado era um trabalhador próximo do trabalhador assalariado, né? Lembrando que esses autores, por exemplo, a Mari Del Priore ou a Kátia Matoto, são todos descendentes de famílias escravistas, tá? Mari Del Priore até conta que um dos seus tio-avô, não sei, né? Avô, parente distante, foi um dos formuladores, lá no Rio Grande do Sul, da teoria do conto do Negrinho do Pastoreio, né? No século XIX. Então, o Clóvis Moura vai concluir que o escravizado, ele é um trabalhador explorado, ele é um agente revolucionário e é capital fixo. Então, o escravizado no escravismo moderno, ou seja, no escravismo pós-século XV e XVI, no escravismo brasileiro, no modo de produção escravista brasileiro, ele possui elementos típicos de um capital, né? Ele vai entender como uma espécie de capital fixo, que é gasto ao longo do tempo, tá? Mas, ao mesmo tempo, ele é um trabalhador, porque a coisificação também nunca é completa. O Jacob Gorender tem uma ótima passagem sobre isso, em que ele diz que os escravizados entenderam antes dos filósofos, por meio da revolta, do castigo, etc., o, o, que o escravizado não era uma coisa, né? Porque você castiga, você só castiga aquilo que não é coisa. Esse é não diria nem a contradição, mas é o paradoxo do escravizado coisificado, né? É uma coisa que você precisa castigar, torturar e matar. E aí, assim, discutindo, assim, para finalizar, para não passar muito, discutindo a questão dos quilombos, né?
Então, a quilombagem, né, os quilombamentos, eram processos de dar títulos da luta de classe no modo de produção escravista. E que, veja, o Clóvis Moura, ele não fecha nessa questão, pelo menos nesse livro, tá? Mas ele vai dizer que o quilombo, se existiu uma brecha camponesa, como diz o Ciro Flammarion, essa brecha camponesa pode ter existido no quilombo, tá? Ou o que ele chama até de uma espécie de uma brecha proto-camponesa também, né? Porque não tinha uma economia, obviamente, que tivesse lá relevância diante do modo de produção escravista. E aí chega num ponto que eu considero muito interessante da obra, que dá para trazer para a nossa realidade, o porquê que a extrema-direita, né, defende, com suas fake news, obviamente, que houve escravização de maneira predominante nos quilombos, utilizando-se principalmente do quilombo dos Palmares, né? Quando os dados indicam que, na verdade, existia um regime que, do ponto de vista da aproximação, seria muito mais próximo, isso assim com dados atuais, tá? Não mais só do Clóvis Moura, muito mais próximo do que seria um regime camponês coletivo, né? E aí é interessante isso, porque para a extrema-direita, quando se fala que o quilombo era escravista, né, você se contrapõe à ideia, trazida pelo Clóvis Moura, de que o quilombo era uma economia de combate, uma economia de negação ao modo de produção escravista. E por isso que era atacado, né? Por isso que era atacado. O quilombo tinha uma formação social antieconômica ao modo de produção escravista. Não só porque retirava escravizados, né? Desorganizava a força de trabalho, né, nas plantações, mas também porque possuía uma estrutura econômica, né, anti-escravista, no sentido de que não se vinculava às relações do modo de produção escravista, baseadas tanto no tráfico interprovincial quanto na relação entre propriedade e coisa, propriedade de mercadoria, né? Então, como a extrema-direita ela se contrapõe a essa ideia, e essa, acho que é preciso entender esse papel, a forma como a extrema-direita compreende isso, né? A, o escravismo, né, seria algo natural. Por isso que muitos autores vão dizer, como, por exemplo, o José Murilo de Carvalho, de que o Brasil sempre foi uma sociedade autoritária e uma prova disso é que nos quilombos havia o escravismo. Né? Ele não tem dado nenhum para falar sobre isso, mas é o que ele diz num livro chamado Cidadania do Brasil, em 2008, que foi escrito em resposta ao Estatuto da Igualdade Racial, em 2006, 2007. Né? Naquelas discussões sobre a introdução de cotas raciais, etc. Né? E naquele pedido que fez ao lado de Gilberto Gil de pedir desculpas a alguns países africanos, como Senegal, Angola, Nigéria. Então, o escravismo seria algo natural, inclusive reproduzido nos quilombos. Né? Portanto, a classe dominante brasileira não teria culpa. Né? Então, perceba como que essa defesa do escravismo nos quilombos também tem um método de isenção, de isentar, né, o escravismo capitaneado pela classe dominante brasileira. Né? Porque seria algo natural e parte do processo de desenvolvimento. Né? Parte da coisa, seria algo determinado, tão determinado que os próprios negros teriam escravizado negros, né? Essa é a lógica da defesa, né? Seria uma etapa histórica natural, como um movimento do espírito absoluto, né? Um movimento da história, né? Com H maiúsculo. E por isso, a meu ver, né, que o Clóvis Moura, junto com o Jacob Gorenders, mas principalmente o Clóvis Moura,
ele será um autor atacado e jogado ao esquecimento por longas décadas, né? Que só seria recuperado agora com a entrada de estudantes negros, porque ele sempre foi um autor de referência aos movimentos negros, né? Principalmente depois do MNU, da partir da década de 70, mas o Clóvis Moura ele foi ressuscitado, foi introduzido, diria, né? Nem ressuscitado, mas ele foi introduzido, que ele nunca morreu para o movimento negro, e alguns grupos de esquerda, né? Esquerda não pertencente ao movimento negro, né? Alguns grupos, alguns partidos, etc. Ele foi introduzido na universidade por meio da entrada de estudantes negros e negras, né? Isso é uma coisa muito perceptível hoje dentro da universidade, porque ele sempre foi boicotado, e um dos argumentos para boicotá-lo, isso também feito contra o Clóvis Moura, contra o Jacob Gorender, é que ele não teria formação acadêmica para tal. Tá? Então, esse foi o grande, sempre foi o grande meio que a academia brasileira, né, sobretudo paulista, usou, ou se utilizou para excluir os estudos do Clóvis Moura, que hoje são muito bem aceitos dentro da academia brasileira, porque foi introduzida por esses estudantes, alguns professores ou pós-graduandos negros. Bom, acho que essa é a apresentação, mais ou menos, que eu tinha pensado em fazer. Tudo bem, Renato? Tranquilo, Léo. Bom, acho que agora é abrir para as questões, né, dúvidas ou posições, e aí quem quiser levantar a mãozinha aí a gente vai cedendo a palavra. Ô, Léo, só uma coisa que você falou do Palmares, né, a gente até conversou sobre isso uma vez, né, que é muito interessante entre aspas, né, na verdade sintomático, né, a palavra mais correta, o ataque aos quilombos, né, mas principalmente a Palmares, com essa ideia do Palmares escravista, de uma relação mega autoritária, enfim, ela surgiu justamente no momento em que o agronegócio meio que ele se consolida, né, como o principal eixo da acumulação de capital no Brasil, né, que você precisa de terra, né, o agronegócio e a mineração, né, é muito sintomático isso acontecer, né? Até porque é um pouco isso que você falou, né? O quilombo, o quilombo os quilombos de modo geral, mas Palmares em especial, ele era uma negação do trabalho escravizado, que é o que a gente tem hoje em muitas explorações agrícolas, né? Agrárias, aí do agronegócio, condições brutais de exploração. Ele era uma negação do latifúndio, da grande propriedade da terra, que é o que a gente tem hoje também, né, no Brasil. E ele é uma negação da monocultura, que é o que a gente tem também, né? Quer dizer, ele é a negação do trabalho escravizado, né? Ou do trabalho brutalizado, né? Da exploração brutal. Ele é a negação do latifúndio e ele é a negação da monocultura. Quando você visita Palmares, é muito interessante isso, né? E os guias colocam isso, né? Quer dizer, Palmares ele era um polo de atração dos escravizados, mas também tem muitos relatos de aproximação, pelo menos de apoio a Palmares, né? Da população indígena brasileira e dos brancos pobres, que também alguns iam para Palmares porque você tinha surtos de fome em Pernambuco, né? Como a terra era destinada praticamente para o plantio da cana-de-açúcar, você tinha comida era muito cara, né, naquele momento, e você tinha surtos de fome, tá? Porque não tinha que plantar mandioca, não tinha nada disso, aí tinha que garantir a produção da cana. Então é sintomático, né, que essa crítica, né, e esse ressurgimento do tema do quilombo de Palmares reapareça nesse contexto. E aí só fazendo essa passagem aqui. E aí é isso, a palavra está aberta, quem quiser aí só levantar a mãozinha aí para a gente conceder a palavra.
Cabaldeia, vai lá, contigo. É o Leandro aqui. Eu queria fazer uma pergunta, já que a gente tocou no assunto de escravizados em Palmares e tal, que não tem nada concreto a respeito disso. Eu queria saber também da relação dos escravizados da África, se eles eram escravizados mesmos lá, ou se isso é mais uma narrativa da direita para justificar a escravidão europeia, né? Porque, assim, o que eu pesquisei a respeito disso, eu não encontrei nada concreto, assim, até para basear minha opinião. É isso. Bom, vamos lá. O escravismo, ele era muito, enfim, ele era muito comum no continente asiático, no continente europeu, parte do continente europeu, né? Uma cidade feudal, parte da Ásia também era uma cidade feudal, parte da África também era cidade feudal, mas ele era muito comum tanto no continente africano, no continente americano, no continente asiático e parte do continente europeu. Mas o escravismo até então existente era um escravismo consuetudinário, quero dizer com isso. Era um escravismo baseado em tradições. Tradição de guerra, como em Roma, por exemplo, em Grécia, que são os escravismos que nós mais temos contatos, tá? Por exemplo, o professor era escravizado na Grécia. Era um trabalhador escravizado, né? E no continente africano isso acontecia também, né? Só que tem uma pegadinha aí, né? O escravismo estabelecido a partir dos séculos XV e XVI é um escravismo completamente diferente dos outros escravismos, né? Porque o escravismo estabelecido a partir do século XV e XVI é um escravismo baseado na perspectiva racial, exclusivamente racial. E aí, na perspectiva racial, quer dizer que todos aqueles que aparentam um conjunto de características passam a ser escravizáveis, porque eles não teriam nascido já previamente livres, né? Então, isso, primeiro, é uma teoria religiosa, né? Ou filosófica religiosa, estabelecida pela Igreja Católica, em comunhão com os interesses de algumas das empresas privadas, né, que lucraram com esse comércio de escravizados. E aí eles adentraram no continente africano, estabelecendo um outro tipo de escravismo, onde havia escravismo, né? Deixar bem claro isso. Qual que é a outra pegadinha, né? Os africanos, eles não são um povo, né? Por exemplo, seria a mesma coisa que eu falar aqui, que no 1940, 41, 42, os brancos mataram brancos na Europa, né? Em câmaras de gás. E que, portanto, seria um problema branco, né? Nós não falamos isso, muito pelo contrário, nós especificamos, né? Então, foram os alemães que mataram ciganos, judeus, eslavos, comunistas, etc., etc. Diferenciamos o judeu askenazi, fazemos questão, né, de diferenciar, inclusive, alemães de nazistas em nome da boa relação com os alemães. Diferenciamos alemães de franceses, de holandeses, de austríacos, né? Olha, até de austríaco mesmo, a Alemanha, na mesma Áustria pertencendo à Alemanha, né, naquele momento. E a extrema-direita e a direita, o que elas fazem, né? Elas pegam o continente africano, isso é uma racialização, estabelecem como um povo só e falam que os africanos escravizaram africanos. Eu sempre faço essa brincadeira, né? Porque se assim o for,
eu posso muito bem falar que os brancos mataram brancos, ou que europeus mataram europeus, né? O que, para esse mesmo establishment político, intelectual, isso é considerado um absurdo. Então, o que existe na prática é empresas privadas europeias, sob a autorização de monarquias europeias, foram ao continente africano e estabeleceram, a partir de uma visão religiosa, né, mas também com um dado fundamento econômico, de que todos aqueles que tinham pele escura, narizes largos, independente da sua etnia, da sua região, do seu idioma, da sua religião, seriam a mesma coisa, que, portanto, eles seriam escravizáveis do ponto de vista mercadológico, e não mais do ponto de vista tradicional e consuetudinário, né? Então, o que interessa para o modo de produção escravista, para entender o modo de produção escravista moderno, é isso, né? Então, a forma, quem criou, né, essa perspectiva de que os africanos escravizaram africanos, que negros escravizaram negros, tem como objetivo, obviamente, isentar não só a Europa, né, os países europeus, e o próprio processo de acumulação de capital no continente europeu, que dependeu do escravismo, né, mas também isentar, responsabilizar os próprios africanos, né, os povos africanos, sobre o processo de escravização, portanto, isentar brancos europeus. Né? Para que isso seja feito, então se estabelece uma generalização de que africano é tudo igual, e que, portanto, africano escravizou africano. Né? Como eu disse, se assim ou for, então que seja feito para todos. Né? Então, brancos mataram brancos em câmaras de gás. Né? Na Primeira Guerra Mundial, brancos mataram brancos. Então, não é a Primeira Guerra Mundial, é a Primeira Guerra Europeia. Né? Segunda Guerra, brancos mataram brancos no continente europeu. Né? E assim sucessivamente. Então, toda e qualquer guerra no continente europeu, qualquer escravização no continente europeu deve ser tratado como brancos mataram brancos. Mas isso nós não fazemos. Né? Nós fazemos apenas com aqueles que são não brancos. Então, isso é uma racialização feita pela extrema-direita e por alguns países europeus, com o objetivo, obviamente, de não se responsabilizarem e até mesmo, num processo futuro, indenizarem algumas nações e alguns povos africanos. Ô, Léo, sabe que eu gostaria que você explorasse? Tá no, não sei se está exatamente nessa obra do Clóvis Moura, mas está em outra, né, em Rebeliões da Senzala, que a historiografia paulista ela atribui entre aspas, burguesia cafeeira, né, ou aos plantadores de café, o papel de modernizar o sistema político, modernizar a economia, tal, né, modernizar as relações sociais. E o que o Clóvis Moura, o Décio Sais e o Jacó Grinder falam é exatamente o contrário, né? Quem impulsionou essa modernização pela luta de classes foi justamente a massa, né, de trabalhadores escravizados e em uma certa aliança muito solta, mas de certa maneira vamos dizer assim, uma certa aliança com uma plebe, né, urbana, né? Então eu queria que você explorasse um pouco mais isso, né, que é também uma coisa inovadora, né, É, do, porque do Clóvis Moura. Se você porque o pudesse Clóvis, sim, como o Clóvis Moura trata o escravizado como a classe revolucionária, o que acontece, né? O Brasil foi o último país a abandonar a escravidão, em 1888, e, a narrativa em torno disso é de que isso foi feito de maneira consensual, teria sido um grande consenso da sociedade brasileira, o que não encontra nenhum lastro de dados, né, científico, né? Realmente não encontra. Se encontrasse um, até falaria, mas não encontra. É uma mitificação completamente, muito patética até. O que aconteceu, né, que como o Clóvis Moura trata a classe trabalhadora, a classe escravizada como a classe
explorada e, portanto, revolucionária, isso abriu uma possibilidade muito grande de se pesquisar o que aconteceu na década de 1870 e 1880, né? Porque o que acontece? Como havia um consenso científico de que havia sido algo razoavelmente consensual, por isso que não teria tido conflitos, etc., né? Não havia pesquisa sobre isso. Para vocês entenderem como, inclusive, o consenso, ele trabalha, inclusive, ele acaba funilando a visão daqueles que preendem a pesquisa, né? Lógico que aqueles que preendiam a pesquisa tinham concordância com isso também. Então, vai se pesquisar muito o que aconteceu em 1870 e 1880, e vai se constatar, né, porque que acontece? Em 1880, o estado que mais lucrava com a escravidão era o estado de São Paulo. Ele concentrou praticamente todo o tráfico interprovincial vinculado ao grande latifúndio, sob o ciclo do café, nesse período de 1870 em diante. Lembrando aqui que a região do Oeste Paulista, em 1884, 85, está aumentando a quantidade de escravizados. Tá? E, a partir dessa época, mais ou menos, 1984, 1985, vai haver diria até que uma revolta generalizada, né, entre os escravizados, né, os escravizados vão conseguir empreender algumas revoltas muito interessantes, matando proprietários, fazendeiros, etc., né, capatazes, tomando algumas cidades, né, e isso vai, de certa forma, criar o que alguns autores chamam de a conversão dos paulistas, né, porque os paulistas eram refratários à solução da imigração, porque eles não viam outra alternativa, tá? Eles não tinham como premissa utilizar o escravizado, o africano, como um trabalhador assalariado, porque o Brasil deveria se embranquecer. Então, isso era algo muito bem resolvido pela elite paulista desde 1878, no Congresso Agrícola. E aí, essas revoltas vão acontecer e a elite paulista, a elite cafeicultora, vai perder o controle sobre as senzalas, né? E isso vai fazer com que os paulistas aprovem uma lei, que é a Lei do Sexagenário, 1985, 86, perdão, não, 1985, e aí a Lei do Sexagenário tinha um dispositivo para o financiamento de mão de obra europeia, né? É uma lei que não tem nada a ver com... É tratado como uma lei emancipatória, não tem nada a ver com emancipação, né? Por exemplo, o escravizado só ficaria definitivamente livre aos 68 anos, não aos 60. Podendo trocar de município, etc. Então, essa pesquisa, esse dado, né, a atuação dos caifazes, que essa classe média, não é classe média, desculpa, esses trabalhadores mais empobrecidos, né, que vão se engajar, mas também algumas pessoas ali de uma espécie de classe média, alguns profissionais ditos liberais, né, como nós falamos hoje, que aqui vai ter, de fato, um agrupamento armado, vai ser um outro perfil comparado com o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro vai ser um movimento abolicionista mais midiático, digamos assim, né? E o movimento abolicionista paulista é um movimento mais combativo, né? No sentido, inclusive, de resolver as coisas no âmbito do motim, do embate físico e do tiroteio, né? Do, do conflito armado mesmo, né? Os paulistas vão perder o controle, a política perde o controle, literalmente. Eles aprovam a lei, como eu falei, e passam, a partir de 1886 e 87, a apoiar de uma forma mais assertiva a imigração branca e europeia. E, em 1988, eles votam pela Lei Áurea. E por isso que a Lei Áurea é uma lei muito simples, né? Eles só falam da abolição, não se refere à questão da indenização, e depois os documentos são queimados pelo Rui Barbosa,
Alguns falam porque isso os proprietários poderiam exigir indenização, etc. Ou alguns falam o contrário, que os escravizados poderiam exigir. Enfim, os documentos são queimados. Mas esse tipo de dado que eu estou trazendo aqui, né, trabalhado pelo Petrônio Domingues, enfim, inúmeros autores hoje, né, hoje tem muitos dados sobre isso. Só foi possível em função da introdução dessa perspectiva de que o escravizado é um trabalhador, né, era o trabalhador explorado, era a mercadoria ao mesmo tempo, era capital fixo ao mesmo tempo, mas era o agente revolucionário. Quando a classe dominante paulista perde o controle sobre a força de trabalho, nos cafezais paulistas, ela se convence da necessidade de estabelecer um fim definitivo para a escravidão, introduzindo o trabalho assalariado. Não sei se deu conta, acho que era isso, né? Acho que é isso. A Carmen agora. Vai lá, Carmen. Oi, Leonardo. Bem no comecinho do texto, lá na página 2, fala da fase ascendente, que foi até 1850, e depois disso, que seria o escravismo pleno, né? E depois o escravismo tardio. Fala para a gente um pouquinho sobre a extinção do tráfico internacional de escravos. Que relação tem essa extinção com a lei Eusébio de Queiroz? Se tem alguma coisa, alguma ligação entre esses dois fatos aí? Não, sim, lógico, tem sim. E depois eu tenho mais uma pergunta dentro desse mesmo pedaço aqui, desse parágrafo. Quer fazer depois ou... Não, é melhor fazer depois, senão vai confundir minha cabeça aqui. A lei Eusébio de Queiroz era aprovada em 1850, né? 2 semanas de diferença da lei de terras. Porque o que acontece? A elite escravista brasileira tinha um problema que era mais ou menos o seguinte: bom, se não tiver... Isso já era uma discussão antiga, tá? Se não tiver escravizados, porque o tráfico podia ser interrompido, né? Ainda não estava interrompido. Quem vai trabalhar? Vai trabalhar o colono. Mas o colono é um problema, porque o colono... Por que não pode existir campesinato no século XIX, né? Isso, inclusive, foi objeto de debate 8 anos no Congresso Nacional. Uma parte do que produziu, reparte o que produziu, né, melhor falando, ao dono da terra, se for o caso, né, se for um camponês em uma determinada situação, como um regime feudal, ou se for um camponês dono de suas terras, ele não reparte, né? Então, o camponês ele trabalha para si. Isso é um problema. Porque o proprietário precisa daquele sujeito que ou é escravizado ou vende a sua força de trabalho. Trabalhador assalariado. Então, o que a elite da época entendeu? Que o colono que viria para cá, ele não poderia ter terra, inicialmente, porque a terra é um capital. Então, se ele tem um capital importantíssimo numa sociedade agrária, que é a terra, ele pode trabalhar para si, portanto, ele não vai vender sua força de trabalho. Daí a importância da lei de terras. Então, a proibição do tráfico interprovincial, ela vem acompanhada, ela é uma reforma econômica, ela vem acompanhada de uma grande reforma econômica, que foi a lei de terras, tá? Então, se inicia ali um processo de substituição da força de trabalho, lento, gradual e seguro. E esse termo é utilizado no século XIX, tá? Não foi usado só entre os militares na ditadura civil-militar. Foi utilizado inúmeras vezes por alguns deputados, lento, gradual, lento e seguro, no século XIX. A transição deveria ser a mais tranquila possível. Então, nesse momento, se inicia essa transição aos olhos da classe dominante, né? Lembrando que havia tido uma primeira tentativa em 1831, na chamada Lei Regente Feijó, né?
O fato é que, para o Clóvis Moura, até 1850, isso é polêmico, tá? Por exemplo, Jacob Gorenda não concorda, tá? Ele tem uma discordância, ele escreveu um livro depois chamado A Escravidão Reabilitada, que era para rebater as críticas sobre esse livro que eu mostrei, O Escravismo Colonial. E uma das coisas que ele aborda ali rapidamente era a sua discordância, foi a sua discordância com essa conceituação do Clóvis Moura entre capitalismo pleno, desculpa, escravismo pleno e escravismo tardio, tá? Para Jacob Gorenda não havia tido uma mudança muito significativa quando analisa os dados econômicos de cursos sobre o escravizado. O Clóvis Moura está trabalhando nesse seguinte aspecto. A partir do momento que a interrupção do tráfico interprovincial, você tem a interrupção da produção social do escravizado, porque a produção social do escravizado era dada pelo tráfico transatlântico, né? Ou seja, pela atuação das empresas privadas de mercadores de escravizados. A partir do momento que você rompe, né, então você destrói um elemento fundante do modo de produção escravista, que era o tráfico interprovincial, ou o tráfico transatlântico, né? E aí se inicia um processo de escravismo tardio, no sentido de que o escravismo ele vai passar por algumas modificações e que vai ter que produzir socialmente o escravizado dentro do país, tá? Melhorando em certos aspectos, na visão do Clóvis, melhorando alguns aspectos das condições de vida, etc., né? Da expectativa de vida do escravizado brasileiro, que era muito pior do que a do norte-americano, diga-se de passagem. Então, essa ideia de capitalismo tardio, né, está muito vinculada a uma espécie de transição após a proibição do tráfico transatlântico, porque o tráfico transatlântico seria o meio, né, principal de produção social do escravizado, porque era uma indústria de escravização. Tudo, Uhum. Opa. Aí depois, mais lá para o final desse parágrafo aí, fala que, né, essa primeira fase, que foi até 1850, pelo que eu estou entendendo aqui, ela se estruturou em toda a sua plenitude a escravidão. Sim. E aí fala qual irá configurar praticamente o comportamento das classes fundamentais dessa sociedade, senhores e escravos. Isso levará a que as demais camadas, segmentos ou grupos, direta ou indiretamente, também tenham a sua conduta e seleção de valores sociais subordinados a essa dicotomia básica. Só explica para mim, qual que foi a dicotomia básica mesmo? Que aqui eu não consegui... Eu só entendi um contexto, não entendi a dicotomia aqui. Senhores escravizados, assim, aqueles que trabalham e aqueles que não trabalham. Aqueles que certo. Aqueles que... essa conduta e seleção de valores seriam os segmentos que estavam atrelados à sociedade na época, não precisava ser senhores e escravos, poderia ser também todo o resto da população, é isso, né? Mas valores assim, valores relativos a quem pode ser proprietário, quem é racializado para ser trabalhador. É uma aceitação, tem a ver com a aceitação uma naturalização. Naturalização. E essa conduta e seleção de valores, então, ela acaba sendo algo que a gente vê até hoje, em partes, assim. Mas, assim, o Clóvis Moura, ele está tratando, esse é um texto sobre o escravismo, tá? Essa parte que pegamos. Sim. Mas ele vai tratar também muito do século XX. Então, assim, não é que o escravismo, ele basicamente ele produziu, obviamente, a nossa formação social, essa dicotomização, a partir de generalizações e racializações,
Entretanto, não é que não aconteceu nada no século XX. No século XX ocorreram políticas que levaram em consideração essa dicotomização, como, por exemplo, a política de Estado do embranquecimento, tá? Ou a política de carceramento, ou a política urbana, enfim, né? Mas que, sei lá, proibição de capoeira, de vadio, de religiões de matriz africana, tudo isso foi legítimo, tudo isso era legítimo, porque a dicotomização já havia sido produzida, né? Isso que ele está. Então, esses valores produzidos no escravismo pleno, né? E aqui acho que é um dos pontos discordantes que muitos autores têm dele, porque isso, por exemplo, a meu ver, o escravismo tardio, né? Esse período que ele chama de escravismo tardio, foi um período muito importante para a introdução de políticas de Estado que racializaram ainda mais. Porque o que acontece? Até 1850, você tinha uma divisão entre a população escravizada, como, por exemplo, os escravizados nascidos no Brasil, né? E os escravizados vindos da costa, né? Vindos do continente africano. Inclusive com uma dada hierarquização, porque a racialização ela vai envolver várias hierarquizações, como, por exemplo, né, porque o Brasil era uma colônia de Portugal, o português era uma superior ao português ou brasileiro nascido aqui, né, mesmo sendo brancos. Né? Então, você tinha uma dada hierarquização de tudo, tá? Criação de nomenclaturas para raça, como mulato, cabra, bode, enfim, né? Caboclo. Só que no século, como segunda metade, você tem muita política. Assim, por exemplo, a lei do ventre livre criou o princípio antivadiagem no Brasil, introduziu o princípio antivadiagem. Mesmo liberto, vai ter que trabalhar obrigatoriamente, senão vai preso. A lei de suicidiário reafirma. O Código Criminal de 1890 aplica. Né? Então, mas eu entendo que ele quer dizer o seguinte, até esse escravismo pleno, baseado no tráfico interprovincial, foi o período em que se criou boa parte dos nossos valores, né, das nossas generalizações, das nossas abstrações, né, dos nossos comportamentos, etc. Mas não é que não foi produzido nada depois, é que alguns autores, onde alguns autores até estabelecem alguma crítica positiva, tá? Crítica não é uma crítica ácida, né? O Capão Vigoreno, por exemplo, ele faz uma crítica mais ou menos nesse sentido. Tá bom. Obrigada, Leonardo. E aí, camaradas? Mais alguém? Ô, Léo, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Tô aqui, Sérgio. E aí, beleza, camarada? Cara, eu vou te fazer uma pergunta aqui que não sei se vai fugir muito aí do que a gente está falando, mas que eu lembro que você chegou a citar referente à questão da democracia racial e tal. E assim, a gente deixa eu ver se eu me lembro bem aqui, me parece que no segundo, o material, né, que a gente tem que trabalhar no segundo ano do ensino médio na escola pública, né, pega justamente essa questão da democracia racial e tal. E aí, o que acontece, né? Eu queria saber se de fato eu estou entendendo, né, isso corretamente, até porque você começa a ler em outros lugares e tal, e de fato, né, como a gente, enfim, tem dificuldade com essas questões e não sabe também até onde está indo, se está certo e tal, acho que seria legal tirar a dúvida, né? Porque pelo que eu entendi, né, a gente começa com uma interpretação de Brasil e quem é o negro e etc., lá com Gilberto Freire, né, no Casa Grande Senzala, aonde ele vai
ele vai falar daquela questão da cordialidade, né? Onde ele fala que existe a questão da cordialidade mesmo ali, dizendo que pode haver conflitos, né? Enfim, mas ele acaba falando, olha, o Brasil essa grande cordialidade e tal, porque ele vai usar como parâmetro a África do Sul, e aí ele vai falar, bom, não teve apartheid no Brasil, e ele também vai olhar para os Estados Unidos e vai ver que não rolou aquela diferença, né? Aquela coisa de ter banheiro para branco, banheiro para negro, assento para branco, assento para negro, e assim por diante. E aí ele vai fundar a tese dele, dessa da cordialidade racial e etc., essa coisa do povo que se dá bem, mesmo depois de todo o processo de escravidão que aconteceu e tal, é devido não ter acontecido isso. Como se fosse. Eu entendo que o Gilberto Freire tenta pintar ali o período escravista como se fosse tipo um chá da tarde, sabe? Tipo, não foi nada assim tão espantoso. Depois, em seguida, né, aí que rola a dúvida, né, que depois, em seguida, no próprio material, fala ali que há uma contestação, mas não diz exatamente de onde que vem essa contestação, da tese do Gilberto Freire, que o Gilberto Freire ele vai dizer o seguinte, fala, olha, o Brasil, ele não é o branco, ele não é o negro, ele é o nascimento da mistura dos dois. E aí, da mistura da pessoa que vem, né, do nascimento dos dois, é que surge o verdadeiro Brasil, que seria essa é a cara do Brasil, e não o que veio antes e tal. Eu acho que até mesmo numa tentativa de apagar aí essa questão do passado que rolou e tal. Depois vem as ideias que contestam ele, que diz que não é exatamente assim, que vai dizer que, na verdade, quem nasce dessa mistura dos dois é só uma continuidade, não existe um apagamento do passado ou um surgimento do novo na tentativa de esquecer o que rolou antes. E, por fim, vem como que eu vou dizer? E aí, como essa segunda contestação volta a colocar à baila novamente essa questão racial, do escravismo, etc., tarará, há uma nova tentativa por parte da classe dominante ressuscitar a tese do Gilberto Freire, só com uma nova roupagem. E aí essa nova roupagem acaba vindo na forma da democracia racial, né, que até me lembro bem que há um tempo atrás o pessoal falava muito do Ali Camel, né, que era um cara que defendia com unhas e dentes essa questão da democracia racial e tal, e etc, né? E aí eu queria saber um pouco disso, né? Como que essa transição de Gilberto Freire para Clóvis Moura e como que eu vou dizer assim, quais as críticas que há, né, do Clóvis Moura, no caso referente às teses do Gilberto Freire e assim por diante. Eu acho que é isso, cara. Eu tentei aqui colocar. Então, Sérgio, situando assim o Gilberto Freire, tá? O Gilberto Freire, como membro da elite pernambucana, ele é de uma família tradicional pernambucana e, portanto, é de uma família que foi escravista também, né? Eu preciso entender assim que eu sempre ensaio escrever esse texto, né? Tem até título, chama Pele Branca, Máscara Branca. Como que muitos historiadores do século XX tinham os dados ali às mãos, né? E eles optaram por fazer uma interpretação bastante conciliatória sobre o escravismo. Boa parte deles tinham ligações familiares com o escravismo, né? Mas no caso
do Gilberto Freire tem alguma... Diferente do pessoal da década de 80, né, 70, ali tem um contexto muito bem claro, tá? Os dados do Gilberto Freire são dados muito bons, mas, por exemplo, as constatações que ele faz de que foi um escravismo diferente, mais ou menos, são completamente, hoje, assim, com os dados de hoje, mas com os dados da época também já era possível concluir, são completamente absurdos, assim, mas absurdos, assim, é lógico que é ruim comparar escravismo, mas é o contrário, né? O escravismo norte-americano, ele foi ele foi, menos pior é terrível, ele foi assim, ele teve uma taxa de natalidade e uma taxa de natalidade muito melhor e uma taxa de mortalidade muito menor do que as taxas brasileiras. A média de vida do escravizado africano era de 33, 34 anos. A média de vida, a média do total, tá? Do escravizado brasileiro foi de 19 anos. Tá? Por quê? Porque o tráfico, a modo social de produção do escravizado no Brasil era por meio do tráfico transatlântico, que ele não toca nessa questão. Né? Ele literalmente ignora o tráfico transatlântico e vai tratar das questões chamar aqui de cotidianas, né? Aproximativas ali entre o escravizado e o proprietário. E a produção social do escravizado norte-americano foi uma produção interna, porque os escravos dos Estados Unidos romperam cedo com o tráfico transatlântico, né? Então eles criaram uma produção interna que também tem impactos diferentes. Por exemplo, uma das formas de criar a produção interna, criar socialmente o escravizado nos Estados Unidos, foi garantir que não houvesse qualquer relação entre o proprietário e o escravizado. Por isso, da lei do 8º da gota de sangue. Então, você tinha que criar o branco livre puro, né, o branco puro livre, né, e o escravizado descendente de africanos, né, dentro do território norte-americano. O Brasil não, morria, repunha, morria, repunha, morria, repunha, porque era uma produção, era uma importação, digamos assim, né? Então, por exemplo, esse é um dado muito falado pelo Clóvis Moura e por qualquer crítico do Gilberto Freire, né? A forma como ele ignorou, na verdade, a economia escravista, né? Ele não trata da economia escravista em nenhum momento. E é um método, tá? Entretanto, a obra do Gilberto Freire é uma obra importante porque a teoria hegemônica da época, capitaneada pelos paulistas, era de que os negros deveriam desaparecer. Tá? Então, qual que era a teoria racial dos paulistas? Os paulistas eram superiores, porque eles não teriam tido contato com o elemento africano, e eles seriam descendentes da mãe indígena com o pai português, que, uma vez isolado geograficamente, aí tem um determinismo geográfico, tá? Uma vez isolado geograficamente, por séculos, criando o sertanejo, eles teriam se adaptado ao meio e melhorado, né, racialmente, eugenicamente, e estariam em processo de arianização ou de melhoramento racial por meio da imigração branca europeia cristã, no século XX. Né? E isso fica muito patente na Revolta de 32, porque a Revolta de 32, basicamente, é uma revolta, uma revolução, em função do Vargas, né, ter introduzido um conjunto de políticas aqui no estado de São Paulo, capitaneadas por tenentistas nordestinos. Inclusive, o São Paulo teve um governador, né, na prática, que era o interventor pernambucano, ele era retratado, e foi nesse momento que começaram a surgir os termos baiano e cabeça chata. Né?
Então, a obra do Gilberto Freire é meio que uma resposta nordestina à racialização paulista. Para entender o contexto do Gilberto Freire, tá? E, então, essa resposta nordestina, ela vai criar então, ela cria a teoria da democracia racial e ela cria a figura do sertanejo do nordestino que habita o sertão, aquele que é forte e resistente, que já estava nos sertões do Euclides da Cunha, tá? Então, cria essa figura do nordestino. A palavra Nordeste não existia, tá? Para o paulista, para a classe dominante paulista, tudo que estava acima era norte. Não existia a palavra Nordeste. Nordeste surge a partir de 1932, né? E muito uma resposta de Gilberto Freire, ele vai dar a entender que, na verdade, o Brasil começou no Nordeste. Daí a questão das três raças. Tá? Então, assim, o Gilberto Freire está no contexto específico. Aí o que acontece? Aí o Brasil vai começar a ser pesquisado muito por norte-americanos e ingleses, que são os brasilianistas, né? E quando os brasilianistas chegam para cá e começam a analisar os dados de escravidão, falam, não, a obra tá errado isso. Na verdade, eu vi isso lá onde eu sou do Sul e já vi isso, né? As primeiras obras sobre Vassouras, né? Sobre o Vale do Paraíba, né? São muito pautadas nesse assombro. Por quê? Porque a obra do Gilberto Freire ela foi defendida nos Estados Unidos primeiro, né? Na cidade de Colômbia. E aí os norte-americanos passaram a entender que o escravismo brasileiro é um escravismo benéfico e o escravismo brasileiro, o escravismo norte-americano, maléfico. Aí quando os brasilianistas, né, quando os norte-americanos foram estudar de fato o escravismo brasileiro, eles constataram que, na verdade, era tudo uma grande falácia, tudo uma narrativa sem nenhum sentido, né? E então boa parte do que nós entendemos hoje sobre o quão violento foi o escravismo brasileiro se deve a autores norte-americanos, né? A historiadores norte-americanos e ingleses, mas principalmente norte-americanos. Então, assim, o Gilberto Freire, ele precisa ser muito bem contextualizado, tá? Assim, ele está num contexto muito ali da década de 30 e 40, que eu acho muito interessante esse contexto, porque é um contexto que vai determinar o que vai ser o Estado brasileiro sobre a questão racial, né? É um embate entre paulistas e o restante da nação, basicamente, principalmente nordestinos, né? E, e aí depois, né, em 1950, vai ser ter uma resposta paulista, que é a resposta do Florestan Fernandes, do Gilberto, do Roger Bastide, que não é a resposta que os paulistas gostariam, cada dominante paulista gostaria, né? Mas é uma resposta que nem leva em consideração as posições paulistas, muito pelo contrário, e está dialogando basicamente com a obra do Freire, que é muito mais importante, que é o que os paulistas produziram, né? É muito mais refinado. Até que a gente houve muitos historiadores paulistas nessa época, tá? Nunca houve uma época com tantos historiadores paulistas, só que a gente não sabe o nome de nenhum, porque eles não tiveram relevância acadêmica, né? Eram basicamente historiadores memorialistas, que basicamente reproduziam esse ideário paulista, né? Da superioridade racial paulista. E aí o Roger Bastide e o Florestan Fernandes fazem uma resposta. O Florestan Fernandes ele tinha uma relação muito profícua com o movimento negro da época, então ele até fala isso, que parte do que ele produziu se deve a essa relação, esses dados do movimento negro, até a possibilidade de fazer algumas pesquisas, né, com alguns grupos específicos. É uma obra que tem problemas, tá? Assim, tem um monte de problema, né? A parte escrita pelo Roger Bastide é melhor do que a do Florestan Fernandes, na minha opinião, porque eles dividem os capítulos, cada um vai escrever um, e a parte que é reservada ao Roger Bastide é melhor do que a do Florestan, na minha opinião, porque o Florestan ainda ele vai falar de um pouco de racismo reverso, ali no último capítulo, enfim, né? O Florestan, o Roger Bastide, ele não perde tempo com isso, ele trata melhor, na minha opinião.
E aí você tem a abertura dessa... Tem isso também, tá? O Jacob Gorender e o Clóvis Moura, que vem depois, eles pegam um caminho já mais ou menos direcionado ali pela obra do Roger Bachelard e do Florestan Fernandes, que ele não é uma obra marxista, tá? É uma obra muito baseada numa perspectiva weberiana, só que abre espaço para uma crítica mais radical ao escravismo, e aí superando esse segundo contexto que eu falei, né, no início, que era o contexto da esquerda brasileira, do grupo dos etapistas e não etapistas. Tá? Do grupo que acreditava que o Brasil teria passado uma sociedade feudal, teria que construir uma sociedade capitalista e, portanto, engrandecer e apoiar uma burguesia nacional, e o outro grupo contrário, né? E aí isso passava por uma análise do que foi o século XIX. Então, esses autores, né, o Clóvis Moura, principalmente, depois Jacob Gorender, vão fazer a análise desse período, e aí já classificando e tipificando esse período como um modo de produção específico, que não era capitalista nem feudal, mas era um modo de produção escravista, né, brasileiro, né, ou americano, né, que foi fundamental para a acumulação de capitais e, portanto, para a formação do capitalismo e da Revolução Industrial em 1750, na Inglaterra. Beleza? E aí, palavra aberta, mais alguma questão? Nenhuma? Tudo respondido? Acham que a gente pode ir para os finalmente já? Acho que sim. Bom, então acho que assim, agradecer muito ao Léo, né, por essa aula, por essa exposição, acho que ajuda a gente na compreensão dessa realidade brasileira, que é extremamente complexa, né, quer dizer, não é só analisar essa realidade um corte de classe puro, né, quer dizer, tem outros determinantes históricos, né, que se acumulam na formação, principalmente da classe trabalhadora, né, que a gente precisa também entender. Acho que o texto ele ajuda bastante nisso, né, nessa compreensão, ou seja, de como que o passado ele lega, né, até para facilitar uma forma de reprodução de um novo modo de produção, e como que ele lega, né, o que ele lega para esse presente, para o futuro, né, determinadas instituições, se é que a gente pode dizer assim, né, determinadas tradições, entre aspas, né, e que a gente precisa compreender isso até para entender, né, o contexto que a gente está vivendo, né, onde que essa questão racial, ela emerge, né, e é trabalhada, inclusive, por setores burgueses, né, Uhum. até por burgueses, entendeu? É, aí a gente começa a achar, né, será que a burguesia brasileira está virando antirracista, né, que acontece, né? Será que ela tá fazendo uma autoanálise, né, do seu passado, entende? Então, acho que esse estudo, ele é interessante, né, importante. Só antes de passar a palavra aqui para a Carmen, ô Léo, o próximo texto você já tem em vista já qual vai ser? Para o mês de abril? Então, eu estava pensando do Jacob Gorender, da escravidão reabilitada, mas, bom, a gente vê, eu vou conversar com você até hoje, mas assim, provavelmente vai ser um dele, tá? Tá, Aí, beleza. e depois passar por um do Florestan. É que eu não sei Deixa a a ordem. Carmen, É, sim. Florestan A antes. ordem para Hã? você decidir. A ordem ficou à vontade para você decidir, né? O que é mais importante depois, enfim. Aí fique à vontade para definir isso. Tá, beleza. Passando agora, que acho que ela tem mais uma questão. Vai lá, Carmen. Primeiro que eu queria dizer que eu gostei muito do texto, é um texto de fácil leitura, né, bem gostoso de ler. Sim. Então, esclareceu bastante coisa.
E eu queria só finalizar uma pergunta aqui, com relação aos quilombos, né? O que que se tem de acervo, né, que é válido, que é tido como válido da história dos quilombos, né? Porque aqui fala bastante sobre os quilombos, né? Como é que está essa questão no meio dos profissionais aí de história e outras áreas afins aí de humanas, que é tido como válido, né? Da onde que se buscaram essa documentação? Como é que está isso Bom, visto atualmente? hoje você tem um estudo muito. Hoje tem muito estudo sobre quilombos, tá? Por quê? Porque os quilombos eles foram muito relatados pelo colonizador, né? Pelos holandeses, pelos portugueses, eventualmente pelos espanhóis. E hoje você tem acesso a esses dados de uma forma muito mais fácil, né? Então está se publicando muita coisa sobre os quilombos, sobre o quilombo dos Palmares, tá? Nos próximos 10 anos, muita coisa vai ser, assim, vai chegar ao público, porque na academia já está dada, tá? Sobre novos dados sobre os quilombos, sobre o quilombo dos Palmares. Depois do Zumbi teve mais alguns líderes, tá? Eu não lembro aqui se eram 3 ou 4, mas ainda seguiu por algum tempo. Isso. Então, você tem hoje muitos dados, até o censo, né, revelou que existe mais de 1 milhão de pessoas quilombolas no Brasil, que era uma coisa também não esperada. Então, provavelmente, nos próximos anos vai chegar esse público mais que não pertence à academia, né, essas obras sobre esses novos dados sobre os quilombos, né, sobretudo o quilombo dos Palmares. Mas o próprio Clóvis Moura, né, ele tem algumas obras muito interessantes sobre muito interessante não, acho que é até muito revolucionárias, né, sobre os quilombos, porque o quilombo para ele está no cerne da questão da luta de classes no mundo de produção escravista. Então eu recomendo aqui a leitura dos Quilombos e a Rebelião Negra, tá? Abri aqui uma bibliografia aqui dele, os Quilombos e a Rebelião Negra. Eu tenho aqui, né, o Dicionário da Escravidão Negra, também bem interessante, embora seja um dicionário, né, trata de uma forma simples também sobre as questões, sobre algumas questões da quilombagem. E também o livro, os dois livros, né, Rebeliões da Senzala, Quilombos, Insurreições e Guerrilhas, e Quilombos, Resistência ao Escravismo. Eu vou colocar aqui no chat, né, e aí vocês podem ter acesso, tá? Alguns são, você colocar em PDF no Google, saem, tá? E aqui o Quilombos na Dinâmica Social do Brasil também, acabei esquecendo. Tá? Mas, assim, tem muita... Hoje, assim, sabe-se com certeza de que os quilombos, até pelo estudo dos quilombos remanescentes, não escravizavam, que é o ponto, né, para a extrema-direita. Ô, Léo, eu sei que depois ele foi para a direita, né? Mas o livro do Décio Freitas, acho que é Palmares, A Guerra dos Escravos, você recomenda também? Eu recomendo, tem algumas coisas ali que não tem dados, tá? Mas, assim, mas eu recomendo do Décio Sais, sim, como chama o livro mesmo? É Palmares, A Guerra dos Escravos. Palmares e a Guerra dos Escravos. Evolução dos Escravos, eu não lembro agora. Palmares e a Guerra dos Escravos. Escravos, né? É isso mesmo, né? É Décio Freitas, na verdade. Falando Décio Sais. Ele sai, desculpa, Décio Freitas. Foi Não, Décio é que Sais. depois da vida ele foi
ele também acho que aderiu à tese de que haveria escravidão em Palmares, alguma coisa assim, não tenho certeza, mas Não, ele assim, a escravidão, até como elemento residual, até pode ter existido em alguns quilombos, entendeu? Mas o modo de produção do quilombo não era escravização, eles não participavam do tráfico transatlântico africano. Muito pelo contrário, entendeu? Então, assim, como prisioneiro de guerra, até pode ter acontecido, porque é a tradição. É isso que eu estou querendo dizer. Uhum. Tá? Mas não como modo de produção do quilombo, né? Como razão de sobrevivência, de reprodução de vida dos quilombados, né? Dos quilombolas, perdão, né? Aqueles que se quilombala, etc., né? Que foram para o quilombo. Esse é o ponto, tá? Porque o que a extrema-direita vai falar é que, não, os quilombos, eles escravizavam, né? Isso não acontecia, isso não aconteceu, isso é um dado completamente falso. E o discurso, né, principal, acho que é do Narlock, né? Mas esse não é historiador, né? Ele, na verdade, ele não é acadêmico, não é nada, né? Ele é um jornalista de extrema-direita que escreveu. Mas O que ele escreveu foi escrito por pessoas que... É isso que eu estou querendo dizer, tá? O que ele escreveu, por exemplo, ele escreveu algo, por exemplo, que foi escrito pelo José Murilo de Carvalho. Tem sim, muita gente na academia conservadora que trabalhou com esse dado sem nenhum dado, trabalhou com essa conclusão sem nenhum dado, sem absolutamente nada. Por exemplo, o José Murilo de Carvalho, ele dizia que o José de Alencar não era escravista, não era defensor da escravidão. Ele escreveu vários livros sobre, ele era citado pelos escravistas para defender a escravidão contra a Lei Áurea, né? Ele era um herói da defesa da escravidão. Ele era considerado um cara sectário, inclusive, em 1870. Até que ele não durou muito no Ministério da Justiça. Então, para ele, para o José de Carvalho, o José de Alencar não era defensor da escravidão. Mas Palmares, sem nenhum dado, né? sim. Palmares era escravista. Entendeu? Então, tem que entender que algumas pessoas também tomam uma posição política de acordo com a sua concepção de mundo. E tratam isso, porque são professores, tratam isso como acabam conseguindo ter esse verniz da legitimidade acadêmica, porque são professores. Mas a obra em si é imprestável. Sim, do Narlock né? História politicamente incorreta do Brasil, né? Não, é que eu estou citando Mas, ele. a cidadania do Brasil do José de Carvalho é imprestável. Porque eu tô. Aquele canal History, que é um canal gringo, né? Ele pegou o livro do Narlock e junto com o Eduardo Bueno, que também não é. E aqui o problema não é não ser historiador, né? Mas enfim, é ter uma perspectiva de leitura da história que é essa, né? Do congressamento, da união de todos. Enfim, a gente tem eventos violentos do Brasil, mas somos todos brasileiros, essa coisa toda, né? Do congressamento das raças e das classes. Mas é que o Narlock, né, numa apresentação do Quilombo, né, num episódio, ele fala que a conclusão dele assim, é impressionante. Ele fala o seguinte: bom, se no século XVI havia escravidão no Brasil, inevitavelmente o Quilombo dos Palmares seria escravista também, porque era uma tradição, né? Ele parte assim numa generalização absurda. Se todo mundo se A é igual a B, se A faz B, significa que C também vai fazer B, né? Quer dizer, é uma Não, coisa. isso daí então assim, não tem dado. Então, na verdade, é uma ilação. Então, veja, Sim, primeiro assim, tem uma confusão imensa em comparar escravismo tradicional constitucionário com escravismo mercantil. Assim, e aí faz sentido para quem é liberal, porque análise de economia, análise de estrutura econômica não inexiste, né? Não precisa ter, né? Então você já tem uma confusão conceitual e categorial gigantesca. Aí você tem uma ilação, um salto indutivo triplo carpado, né? Bom, se todo o Brasil era escravista,
e era o escravismo mercantil, então Palmares também era escravista. Então Palmares, ele se reproduzia por meio do escravismo mercantil, ele vendia escravizado, ele comprava escravizado, né? Ele participava do modo de produção escravista mercantil. Ah, não, estou falando do modo de produção escravista africano, né? Dos povos da cultura bantu, etc., né? Mas você não tem nenhum dado, nenhum documento, muito pelo contrário. Os dados indicam que era uma sociedade baseada na ponicultura. Era uma sociedade baseada no minifúndio, na estrutura fundiária coletiva. Não há um elemento de escravizado como um princípio, um pilar fundante na economia de Palmares, né? Então, é uma relação que foi feita por José Moreira de Carvalho. É isso que eu estou querendo dizer, né? Ele é um cara de extrema-direita ao estilo do Brasil Paralelo, tá? Eu estou querendo dizer que há pessoas dentro da academia que também lucram com esse comércio, ou lucraram com esse comércio conservador, durante muito tempo. Em 2008, 2009, foi o momento em que houve uma organização de pessoas ali desse campo conservador, que organizaram, inclusive, um manifesto, né, contra a Estatuto da Igualdade Racial, e justamente foi em 2007, o Estatuto 2008, que é publicado em 2008. Todas essas obras que foram citadas aqui, o do Demétrio, do Ali Camel, todas essas obras são publicadas em 2008, 2009, 2010. É uma reação, né, completamente organizada. Então, o bolsonarismo ele não surgiu do nada também, tá? Teve muita gente que se paga de isento intelectual que contribuiu ali na oposição a algumas questões que são essenciais ao bolsonarismo, como a questão da negritude. Certo. Gente, pode ir encerrando. Tem mais alguma questão? Não? Podemos encerrar? Léo, depois você disponibiliza o link aí da palestra, como que é? Da aula? Eu coloco, eu disponibilizo. Tá. Eu só não tenho o contato do Cabaldeia, não sei se você tem, De se ele quem? quer deixar um e-mail aqui de contato na descrição, né, ou para você. E a gente... Sim, é o Leandro. Não entendi, perdão. É o Leandro que tá falando, o Cabaldeia é o Leandro, é o e-mail da minha banda. Ah, então tá bom, Leandro. Não sabia, desculpa. Oi? Não, o Leandro é lá do grupão, é que tá com outro nome aqui. Ele entrou com o nome da banda, né, Leandro, é isso? Isso. Ah, então tá bom. Então, não, Léo, só compartilhar lá no grupão, depois a gente passa, né, eu passo o link para Carmen, aí eu não sei como é que você faz depois, né, como é que é o link aí. Não, eu publico, fica no meu drive, eu publico normal e abro para todo mundo. Então, beleza. Ó, só para uma coisa, tá? Os melhores livros sobre Palmares hoje, quem é o principal professor, né? O cara que, enfim, pesquisa mais Palmares hoje, né? Se vocês quiserem conhecer, é o Flávio dos Santos Gomes. Ele é professor da UFRJ. Então ele tem livros lá, os Mocambos e Quilombos, né? E muitos artigos também. Então ele é provavelmente o principal especialista hoje, um dos principais da escravidão, mas o principal sobre o quilombo, tá? Palmares. Beleza? Eu vou parar aqui a gravação. É isso, gente. Então, a gente quer deixar aqui
os nossos agradecimentos aí ao Léo, né? Aí a gente vai, talvez 20 de abril, Léo, seria uma data boa aí para a gente voltar fazer o próximo encontro, pode ser? Sim, pode ser. Então aí a gente quer deixar um agradecimento aqui ao Léo, né? A todos os que participaram, e até a próxima. E aí a gente compartilha depois o link aqui com vocês. Beleza? E aí fiquem a compartilhar, né, Léo? Com mais gente que queira depois assistir, né? Beleza. Sim. Então, Obrigada, pessoal. Deixa eu parar tá aqui. bom.